Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico, professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou aqui para revelar para vocês um segredo, né? Um pouco da minha experiência profissional, um pouco da minha vida, né, como médico e o que eu, né, tive de vivência nos últimos quase 40 anos de prática médica. E parte dessa minha vida profissional foi no Corpo de Bombeiros. É por isso que eu estou aí com a camisa vermelha em homenagem, né, já que dia 2 de julho se comemora o Dia Nacional do Bombeiro Militar e essa data é muito importante. Eu vou dizer para vocês algumas das minhas experiências à frente do grupamento de socorro de emergência na minha unidade, no quartel de Campinho, né, no Rio de Janeiro, depois do quartel de Campo Grande e um pouco de algumas histórias bem interessantes, tá bom? Fique aqui, fique bem. Pois é, pessoal, no dia 2 de julho de 1856 foi criado o Bombeiro da Corte, né? E naquela ocasião a gente acionava, né, as pessoas acionavam o Corpo de Bombeiros como badalar dos sinos da igreja. E aí as pessoas se reuniam, inclusive mulheres e crianças, cada uma mais próxima de um poço que pudesse catar água, e aí se criava uma corrente humana, né, de baldes que pudesse levar água até o ponto, né, onde havia o incêndio. E era realmente uma coisa bastante complicada, porque naquela época não tinha tecnologia que tem hoje. Eu mesmo sou de uma época do Corpo de Bombeiros que não havia Waze, não havia GPS, tinha lá aquele guia Rex, né, que as pessoas abriam para dizer qual era o melhor caminho a ser feito, né? E tinha inclusive uma categoria, deve ter ainda, uma categoria de bombeiro que chamava hidrante. Por que hidrante? Ele não só sabia qual era o ponto de coleta de água mais próximo daquele incidente, como também sabia o melhor caminho a ser percorrido. Só que não havia essa flexibilidade que tem hoje de você ter o Waze, por exemplo, dizendo qual é o melhor caminho, onde tem menos engarrafamento. Enfim, a vida do bombeiro militar, quando eu entrei, isso em 1986, com 2 anos, 1 ano e meio de formado, era muito mais complicado. Então eu fui para o Corpo de Bombeiros, logo no início, né, eu ainda fazia residência médica na ocasião, trabalhava no final de semana, porque era o dia de folga na residência, e era um transtorno grande. Por quê? Eram 24 horas na ambulância, e isso no quartel de Campinho, né, numa sexta-feira, era no quartel de Campinho, e realmente era um quartel muito movimentado. E lá eu fiz grandes amigos, enfrentei grandes desafios, inclusive um que para mim é o maior acidente relatado de trem na cidade do Rio de Janeiro, né? E até tem uma foto do meu Instagram, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, tem lá uma foto minha, gritando ainda primeiro-tenente, novinho, sem nenhum cabelo branco. Eu estava lá trabalhando, tentando resgatar Opa, sabe? Vai lá, deixa eu continuar minha gravação aqui. Não precisa cortar não, vamos assim, que quem sabe faz ao vivo, né? Já foi embora a abelha. Mas vamos lá. Nesse acidente de trem, foi um acidente envolvendo 2 trens no dia de greve de ônibus. E a estimativa é que tinha 2.000 pessoas no trem, 3.000 pessoas no trem. Foi um caos, uma tristeza, inclusive o maquinista, né? Na ocasião, até chamado Jorge Martins, que eu tive, assim, a primeira abordagem foi eu que fiz o tempo todo, inclusive algumas, ele tomou uma unidade de sangue presa nas ferragens, teve a mão amputada, depois reimplantada, tudo pela competência do Corpo de Bombeiros naquela ocasião. Foi um socorro muito impactante. E naquela ocasião, para vocês terem uma ideia, na colisão de 2 trens, greve de ônibus, imagina, os trens lotados, e tinha 123 pessoas feridas e 4 óbitos. E uma dessas pessoas feridas foi o Jorge Martins, que era esse maquinista preso nas ferragens. Eu falo o nome dele porque se tornou público na ocasião. Se vocês tiverem curiosidade de buscar esse acidente que ocorreu entre a estação de trem de Madureira e Oswaldo Cruz, vocês vão ver esses relatos que são públicos. E esse foi uma coisa extremamente preocupante, porque eu cheguei logo que o trem tinha colidido, né, um monte de gente ferida, uma tristeza absurda, e a gente com pouco recurso, bem menos recurso do que tem hoje. E para vocês terem uma ideia, né, eu coletei o sangue desse maquinista, mandei para o Hospital Carlos Chagas, foi feita a prova cruzada e Alexandre Fleming cedeu, que Alexandre Fleming fica em Marechal Hermes, cedeu 2 unidades de sangue para que esse maquinista pudesse tomar o sangue.
E ele teve a primeira unidade ainda preso nas ferragens e a segunda unidade no percurso. Nessa época não tinha helicóptero do Corpo de Bombeiros que pudesse deslocar, e nessa ocasião eu pedi autorização do meu comando e também da rede ferroviária, já que a rede ferroviária que ia pagar esse atendimento no hospital, de levar esse maquinista para uma rede privada, porque naquela ocasião não havia uma estrutura pública que pudesse fazer o reimplante de mão com sucesso desse maquinista. A mão foi reimplantada, esse maquinista teve uma série de complicações decorrentes da gravidade das lesões, tinha fraturas nos 4 membros, né, fraturas nas pernas. Foi um caos que, graças à eficiência do Corpo de Bombeiros, houve a recuperação dessa pessoa. Espero que esteja com saúde até hoje, é minha torcida, né? Já se vão quase que, meu Deus do céu, foi mais de 30 anos, porque isso foi no final dos anos 80, acho que foi 89, 90, e aí nós estamos em 2021, ou seja, tem 31 anos que isso ocorreu. E é uma situação bastante interessante, né? Porque de lá para cá outras pessoas foram salvas por essa equipe do Corpo de Bombeiros. Era curioso que quando nós chegávamos no hospital com um paciente muito grave, muitas vezes entubado, com acesso venoso profundo, o relato do médico daquele hospital era dizer assim: meu Deus, eu nunca vi um paciente tão grave chegar vivo no hospital. E chegava por conta do atendimento pré-hospitalar. Então, o Corpo de Bombeiros tem seu enorme valor, né? Nem sempre, né, reconhecido pelas pessoas, mas foi no Corpo de Bombeiros que eu aprendi algumas frases, né? Vida alheia, riqueza a salvar. E a outra coisa que eu sempre falo é que nada do que é humano me é indiferente. Então, eu acho que muito do que eu sou, muito do que eu fui e muito do que eu serei, eu devo a essa casa gloriosa que é o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. E aproveito esse vídeo para prestar a minha homenagem a esses guerreiros, aos soldados do fogo que não medem esforços para salvar outras pessoas. E eu sou testemunha disso que eu estou falando. Eu vi a forma como os bombeiros militares se expõem. Eu vi alguns militares, né, do Corpo de Bombeiro perdendo sua vida para salvar outras pessoas. E a gente vê isso o tempo todo nos desabamentos, nas enchentes, enfim. Meu todo carinho, né? Eu queria aqui manifestar todo o meu carinho pelo Corpo de Bombeiros e dizer que sim, eu aprendi muita coisa com vocês e tenho um orgulho enorme de dizer que eu sou major, bombeiro militar da Reserva Remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado aí por vocês me assistirem até o final, que a família de bombeiros militares compartilhe esse vídeo, né? Assim como outras pessoas também venham compartilhar esse vídeo. Se você não estiver inscrito ainda no nosso canal, Edmilson Migovski, que eu faço com meu filho, João Migovski, se inscrevam. E se vocês ainda não estão inscritos na plataforma Médicos Independentes do Brasil, né, que é mibrasil.org, se inscrevam, porque lá os nossos vídeos não são censurados, tá bom? Fique bem, cuide-se bem e fique com a gente.